Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 2, Fundamentos Jurídicos do Bullying, da série Direito Educacional, no podcast Pode Professorar. Antes de começarmos o tema de hoje, eu gostaria de retomar brevemente um conceito fundamental. O que é, afinal, o direito educacional? Que foi explicado no episódio 1. Caso não tenha assistido, pode retomar de onde paramos. O direito educacional é o campo do direito que organiza juridicamente as relações dentro do ambiente de ensino. Ele estabelece normas, responsabilidades e limites que orientam a atuação das instituições de ensino, dos profissionais da educação, das famílias e também do próprio Estado. Mais do que um conjunto de leis, o direito educacional funciona como uma estrutura de proteção e organização. Ele existe para garantir que o direito fundamental à educação seja exercido com dignidade, segurança e responsabilidade. Isso significa que o direito educacional não trata apenas de processos ou conflitos. Ele trata principalmente de prevenção, de organização institucional e de equilíbrio nas relações que acontecem dentro da escola. No primeiro episódio desta série, eu fiz uma apresentação geral do tema. Foi um episódio de abertura. Nesse episódio de abertura, pensando como um panorama inicial, para que fosse possível compreender por que o bullying precisa ser discutido também sob a perspectiva jurídica. Naquele momento, eu expliquei que os episódios do mês de março formariam uma sequência de aprofundamento. O primeiro episódio funcionou como um ponto de partida, uma visão geral sobre o papel do direito educacional na prevenção de conflitos escolares e na construção de ambientes educacionais mais seguros. Hoje, nós entramos de fato no aprofundamento do tema. Neste segundo episódio, eu vou tratar dos fundamentos jurídicos do bullying e do cyberbullying. Ou seja, vamos compreender quais são as bases legais que estruturam esse assunto no Brasil, quais normas tratam da proteção de crianças e adolescentes e como o direito define juridicamente essas situações. O objetivo não é transformar gestores, professores ou responsáveis em especialistas em direito. O objetivo é algo muito mais importante: permitir que todos compreendam como o sistema jurídico enxerga essas situações e quais critérios orientam a análise jurídica de casos envolvendo bullying e cyberbullying no ambiente escolar. Ao compreender esses fundamentos, fica muito mais fácil diferenciar conflito de violência reiterada, entender os limites da responsabilidade institucional e perceber como a prevenção começa muito antes de qualquer processo. É exatamente isso que vamos fazer agora. Olhar para o bullying e cyberbullying a partir do que a lei realmente diz e também do que ela não diz. E para começar esse aprofundamento, precisamos entender primeiro como o direito organiza decisões e responsabilidades dentro do ambiente escolar. No primeiro episódio da série, eu disse algo que pode ter surpreendido algumas pessoas. Eu disse que essa série não é sobre conflitos escolares. Ela é sobre maturidade institucional. O que vem a ser maturidade institucional? E detalhe, ela ainda precisa ser aliada a uma cultura de prevenção. O que é isso? Seria a capacidade de uma instituição, especialmente nesse caso uma escola, de agir de forma estruturada, consciente e antecipatória diante de riscos e conflitos, em vez de reagir apenas quando os problemas se tornam crises. Esses dois conceitos são profundamente ligados e se complementam. A maturidade institucional é o nível de organização, consciência e responsabilidade com que uma instituição conduz suas decisões, processos e relações. Uma instituição madura não depende apenas da boa vontade das pessoas ou de decisões improvisadas. Ela opera com critérios claros, procedimentos definidos e responsabilidade compartilhada. Isso significa o que exatamente? Que existem regras,
conhecidas por todos. As decisões seguem parâmetros e não preferências pessoais. Conflitos são tratados com método e proporcionalidade. As ações são registradas e comunicadas de forma transparente. Em outras palavras, maturidade institucional é quando a instituição não reage impulsivamente aos acontecimentos, mas responde com base em uma estrutura. Aliada essa estrutura à cultura de prevenção, vamos trazer então o que é cultura de prevenção, né? Um conjunto de práticas, atitudes e valores com que a instituição antecipa riscos e intervém antes que o problema se agrave. Prevenção não significa evitar qualquer conflito, porque conflitos fazem parte da convivência humana, mas significa identificar sinais, agir cedo e organizar respostas adequadas. Em uma cultura preventiva, sinais de sofrimento ou exclusão são levados a sério. Professores sabem como agir diante de situações sensíveis. Gestores possuem protocolos claros de atuação. A comunicação com famílias acontece antes da escalada do problema. Os registros são feitos de forma organizada. A prevenção, portanto, não é apenas uma regra escrita. Ela é um comportamento institucional repetido ao longo do tempo. A maturidade institucional é o que permite que a cultura da prevenção exista, né? Sem maturidade institucional, a prevenção depende apenas da iniciativa individual de alguém. Um professor mais atento, um gestor mais sensível. E quando essas pessoas mudam ou se afastam, o sistema perde consistência. Quando há maturidade institucional, a prevenção deixa de ser improviso e passa a ser estrutura permanente. Por que isso acontece? Porque os protocolos são claros. Os profissionais são formados para reconhecer situações de risco. As decisões são todas registradas e acompanhadas. A instituição aprende com os casos e vai aprimorando de tempos em tempos. Assim, a prevenção deixa de ser apenas uma intenção e se transforma em governança institucional. Quando falamos de bullying e cyberbullying, a maturidade institucional aliada à cultura de prevenção vai trazer para a escola uma antecipação de não esperar uma situação se tornar grave para agir. Vai reconhecer os padrões de exclusão, de humilhação, antes que eles se consolidem. Vai possuir procedimentos para apuração e intervenção. Vai registrar as ocorrências e acompanhar ao longo do tempo. Vai envolver sempre a família e a equipe pedagógica de forma estruturada e clara. Essa postura reduz conflitos, protege os estudantes e também protege juridicamente a instituição. De forma resumida, maturidade institucional é aquela capacidade que a instituição tem de agir com estrutura, responsabilidade e critério, utilizando a cultura de prevenção como uma prática contínua, se antecipando a riscos e a agir antes que o dano se consolide. Quando essas duas dimensões caminham juntas, a escola deixa de ser um ambiente que apenas reage às crises e passa a ser um espaço organizado, seguro, preparado para lidar com os desafios da convivência escolar. E é exatamente nesse ponto que o direito educacional encontra sua função mais importante. Não apenas resolver conflitos, mas ajudar a construir instituições mais conscientes, organizadas e preventivas. Porque quando falamos sobre bullying, muitas vezes a conversa começa no lugar errado. Começa na indignação, começa na acusação, começa no medo. Mas o direito não começa aí. O direito começa na organização. Hoje eu vou entrar num território que costuma gerar receio em muitas escolas e também em muitas famílias. O fundamento jurídico. O fundamento jurídico é a base legal que sustenta uma decisão, uma regra ou uma atuação dentro do sistema jurídico. Em termos simples, é o motivo jurídico que justifica por que algo pode ou deve ser feito de determinada maneira. Quando uma instituição, um juiz, um gestor público
ou uma escola toma uma decisão que envolve direitos, deveres ou responsabilidades, essa decisão precisa estar apoiada em alguma norma do direito. Essa norma pode vir de diferentes fontes, como a Constituição, leis, regulamentos, princípios jurídicos ou até decisões anteriores dos tribunais. Então, o fundamento jurídico responde à pergunta: com base em qual norma ou princípio essa decisão está sendo tomada? Respondendo essa pergunta, você entende o que é fundamento jurídico. E o que compõe realmente um fundamento jurídico? Ele pode estar baseado em diferentes elementos, como a Constituição Federal, as leis específicas, princípios jurídicos, regulamentos e normas institucionais, os próprios estatutos e regimentos internos da escola. Jurisprudência são as decisões anteriores dos tribunais que ajudam a orientar nas interpretações de lei. Por exemplo, quando uma escola aplica uma medida disciplinar a um aluno, essa decisão precisa ter fundamento no regimento interno da instituição, que, por sua vez, deve respeitar princípios previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O fundamento jurídico tem funções muito importantes dentro de qualquer sistema legal. Primeiro, ele garante que decisões não sejam tomadas de forma arbitrária. Ninguém pode decidir algo apenas porque acha certo ou porque quer. A decisão precisa ter uma base jurídica. Segundo, ele organiza e dá possibilidade às relações sociais. Quando sabemos quais são as normas e princípios que orientam decisões, conseguimos entender quais comportamentos são permitidos, proibidos ou obrigatórios. Terceiro, ele protege direitos. Quando uma decisão está fundamentada juridicamente, é possível verificar se ela respeita os direitos das pessoas envolvidas. Quarto, permite a revisão das decisões. Se alguém acredita que uma decisão foi injusta ou inadequada, pode questioná-la justamente analisando-se o fundamento jurídico. Foi correto ou não? Imagine uma situação em que um aluno ofende repetidamente um colega na escola. Se na instituição ela decide aplicar uma medida disciplinar, essa decisão precisa ter fundamento jurídico. Isso significa que ela deve estar prevista no regulamento ou no regimento escolar. Respeitar os direitos do estudante e seguir os princípios previstos em leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não houver fundamento jurídico, a medida pode ser considerada irregular ou abusiva. Fundamento jurídico é a justificativa legal que sustenta uma decisão. Ela serve para garantir que as ações dentro do sistema jurídico sejam tomadas com base em normas, princípios e critérios objetivos, evitando decisões arbitrárias e protegendo os direitos das pessoas. Por isso, no direito educacional, não basta agir com boa intenção. É necessário agir com base jurídica, clareza e organização. Não só no direito educacional, mas em todos os ramos do direito. Muita gente ouve falar em lei, em responsabilidade, em processo e imediatamente imagina punição. Mas antes de qualquer punição, existe algo muito mais importante: critério. E essa é a frase que vai guiar todo o episódio de hoje. O direito não trabalha com indignação. O direito trabalha com critérios. Quando entendemos isso, algo muda completamente. O gestor deixa de agir com medo. O professor deixa de agir com insegurança. E a família passa a compreender melhor como as decisões são tomadas dentro da escola. Então, hoje, o objetivo aqui é muito claro. Vamos entender o que sustenta juridicamente o tema do bullying e cyberbullying no ambiente escolar. Não para transformar ninguém em advogado, mas para que gestores, professores e responsáveis consigam pensar juridicamente. E pensar juridicamente significa algo muito simples. Simples mesmo, organizar decisões com base em normas, fatos e proporcionalidade. E para começar, responde uma pergunta fundamental. Vamos lá, qual é a pergunta?
O que significa, afinal, fundamento jurídico? Fundamento jurídico seria um conjunto de normas e princípios que justificam uma decisão. Simples assim. Sempre que uma instituição toma uma decisão que afeta alguém, um aluno, uma família, um professor, essa decisão precisa ter uma base. Pensar juridicamente significa tomar decisões orientadas por normas, fatos e proporcionalidade, e não apenas por impressões, emoções ou pressões momentâneas. Esse tipo de raciocínio é essencial em ambientes institucionais, como a escola, porque muitas decisões afetam direitos de estudantes, famílias e profissionais. Para compreender como isso funciona na prática, podemos imaginar como um processo com 3 etapas fundamentais: identificar a norma, analisar os fatos e aplicar a proporcionalidade. A primeira pergunta de quem pensa juridicamente sempre deve ser qual é a norma aplicável a essa situação. Nenhuma decisão institucional deveria ser tomada apenas porque alguém considera que é o mais justo. No direito, a justiça precisa estar vinculada a uma base normativa. No ambiente escolar, essa base pode vir de diferentes fontes: Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Combate ao Bullying, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Regimento Interno da Escola, protocolos institucionais. Por exemplo, se um aluno comete uma agressão verbal contra outro, a escola não pode simplesmente decidir dar uma punição improvisada. Ela precisa verificar o que o regimento interno prevê para esse tipo de conduta. Pensar juridicamente começa exatamente aí. Buscar a regra antes de decidir a resposta. Depois de identificar a norma, o segundo passo é compreender os fatos com cuidado. O direito não trabalha com suposições ou versões incompletas. Ele trabalha com fatos verificáveis. Por isso, decisões juridicamente responsáveis exigem perguntas como: o que exatamente aconteceu? Quem estava presente? Foi um episódio isolado ou uma situação repetida? Existem registros, testemunhos ou provas? Houve comunicação anterior sobre o problema? Essa etapa é muito importante porque muitas situações que parecem graves à primeira vista podem ser episódios pontuais, enquanto outras situações, aparentemente pequenas, podem revelar padrões reiterados de violência ou exclusão. Pensar juridicamente exige separar percepções emocionais de informações verificáveis. Depois de compreender a norma e os fatos, chega o terceiro elemento essencial: a proporcionalidade. Proporcionalidade significa que a resposta adotada precisa ser adequada à gravidade da situação. Nem toda conduta exige a mesma reação institucional. Por exemplo, um conflito pontual entre alunos pode exigir mediação pedagógica. Uma agressão verbal reiterada pode exigir advertência formal e acompanhamento. Situações mais graves podem exigir medidas disciplinares mais firmes. O erro mais comum ocorre quando decisões são tomadas de forma desproporcional, ou excessivamente punitivas, ou excessivamente permissivas. Quando a resposta é desproporcional, ela pode gerar injustiça ou até fragilizar juridicamente a instituição. Pensar juridicamente significa buscar sempre equilíbrio entre norma, fato e resposta institucional. Há ainda um elemento que acompanha todo esse processo: o registro. Decisões juridicamente responsáveis precisam ser documentadas. Isso não significa burocracia excessiva, mas sim garantir que exista uma memória institucional sobre o que aconteceu e sobre como a instituição agiu. O registro permite demonstrar que a decisão foi tomada com base em critérios e não arbitrariamente. O pensamento jurídico em 4 perguntas simples, querendo atuar dessa forma, sempre vai responder essas perguntas. Qual é a norma que se aplica a essa situação? Quais são os fatos que realmente ocorreram? Qual resposta é proporcional a esses fatos? Essa decisão está devidamente registrada e fundamentada? Quando a instituição aprende a responder a essas perguntas antes de agir, ela passa a operar com segurança jurídica e responsabilidade institucional.
Em última análise, pensar juridicamente não significa tomar as decisões frias ou distantes da realidade humana. Significa garantir que elas sejam justas, equilibradas e sustentadas por critérios claros, protegendo tanto as pessoas envolvidas quanto a própria instituição. Uma decisão não pode existir apenas porque alguém achou que era o certo. Vamos trazer isso para um exemplo cotidiano dentro de uma escola. Imagina que um aluno ofende outro repetidamente durante algumas semanas. A situação chega até a coordenação. A escola decide aplicar uma suspensão. Essa decisão pode parecer correta, e talvez seja mesmo. Mas juridicamente a pergunta que surge é outra. Com base em que essa suspensão foi aplicada? Existe previsão no regimento interno? A escola seguiu o procedimento previsto? A medida foi proporcional à conduta? Essas perguntas não são burocracia. Elas são o que garante a segurança institucional. Porque uma decisão sem base jurídica pode até nascer da boa intenção, mas ainda assim ser contestada. E aqui entra uma frase muito importante. Boa intenção não substitui base legal. Essa frase é extremamente relevante para gestores escolares, porque muitas instituições fazem o que acreditam ser justo, mas não registram, não fundamentam e não organizam juridicamente a decisão. E quando isso acontece, surge a vulnerabilidade. A vulnerabilidade institucional em relação ao bullying e ao cyberbullying ocorre quando a escola ou instituição de ensino não possui estrutura suficiente, normativa organizacional ou cultural, para identificar, prevenir, registrar e intervir adequadamente em situações de violência entre estudantes. Essa vulnerabilidade não significa necessariamente que a instituição seja responsável por todos os conflitos que acontecem entre os alunos. Conflitos fazem parte da convivência e também do ambiente escolar. A vulnerabilidade surge quando a instituição não consegue demonstrar que atuou com diligência, organização e responsabilidade diante de sinais ou ocorrências de violência reiterada. Para compreender melhor esse conceito, é importante analisar 3 dimensões principais: a vulnerabilidade estrutural, a vulnerabilidade procedimental e a vulnerabilidade comunicacional. A vulnerabilidade estrutural aparece quando a instituição não possui normas internas, claras e atualizadas para lidar com as situações de bullying ou cyberbullying. Nessas circunstâncias, quando surge um caso, cada situação acaba sendo tratada de forma improvisada. A ausência de critérios definidos gera insegurança e pode levar a decisões inconsistentes. Essa falta de estrutura não apenas dificulta a prevenção do problema, como também fragiliza a instituição, caso a situação seja questionada juridicamente. E essas questões devem tratar de um regimento escolar que aborde explicitamente situações de intimidação sistemática. Deve existir uma política institucional de prevenção e protocolos definidos. Professores e funcionários devem receber orientação. Mesmo quando existem regras formais, a instituição pode se tornar vulnerável se não houver procedimentos claros de registro e acompanhamento dos casos. No campo jurídico, não basta agir corretamente. É necessário também demonstrar que a ação ocorreu. A vulnerabilidade procedimental surge quando ocorrências não são registradas formalmente. Conversas com alunos ou responsáveis acontecem apenas de maneira informal. Não há documentação das medidas adotadas. Não existe acompanhamento posterior para verificar se a situação foi realmente resolvida. Nesses casos, a instituição pode até ter atuado de forma adequada, mas sem registro fica difícil comprovar que houve diligência. Uma expressão frequentemente usada no direito resume bem essa situação. O que não está documentado tende a não existir juridicamente. Outra dimensão importante é a comunicação entre a escola e a família. A vulnerabilidade comunicacional vai ocorrer quando a escola não informa os responsáveis sobre situações relevantes envolvendo seus filhos. Os canais de diálogo não são claros ou estruturados.
A comunicação ocorre apenas quando o conflito já se tornou grave. Quando não há comunicação transparente e tempestiva, ou seja, a tempo, a confiança entre escola e família se fragiliza. Isso pode intensificar conflitos e aumentar a possibilidade de judicialização. No caso do cyberbullying, essa dimensão torna-se ainda mais sensível, porque muitos episódios começam fora do espaço físico da escola, em redes sociais ou aplicativos de mensagem, mas acabam repercutindo dentro do ambiente escolar. E quando a instituição ignora ou minimiza essas repercussões, ela pode deixar de intervir em situações que afetam diretamente a convivência dos estudantes. Importante destacar agora que a vulnerabilidade institucional não significa automaticamente a responsabilidade jurídica, né? Que a gente precisa entender que para que haja responsabilização, essa responsabilidade jurídica, é preciso demonstrar que houve um dano relevante, que a situação não foi controlada a tempo e a contento, que a instituição tinha conhecimento ou poderia ter conhecimento da situação. Quanto mais vulnerável é a estrutura institucional, maior é o risco de que essas condições se configurem. A melhor forma de reduzir a vulnerabilidade institucional é desenvolver uma cultura preventiva. A gente já falou aqui. Quando esses elementos estão presentes, a instituição demonstra que atua com responsabilidade e diligência. Nesse contexto, o papel do direito educacional não é apenas resolver conflitos depois que eles acontecem. Ele também serve para orientar a organização institucional, para fortalecer as práticas preventivas, contribuindo para a construção de ambientes escolares mais seguros e responsáveis. Agora eu quero propor uma reflexão simples para quem trabalha na gestão escolar. Se amanhã um responsável perguntar com base em que a escola tomou essa decisão, a resposta estaria clara? Existe um regimento atualizado? Existe registro do ocorrido? Existe um procedimento documentado? Se essas respostas existem, a instituição está protegida. E toda essa estrutura jurídica começa em um lugar que muitas vezes parece distante da realidade da escola, mas, na verdade, está profundamente ligada a ela: a Constituição Federal. A Constituição estabelece algo fundamental, que diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. Essa frase parece simples, mas ela tem um significado profundo. Significa que a escola não educa sozinha, a família não educa sozinha e o Estado também não protege sozinho. Existe uma responsabilidade compartilhada. Essa ideia de responsabilidade compartilhada é essencial quando falamos de bullying, porque muitas vezes surge a pergunta: de quem é a culpa? Mas juridicamente a pergunta mais correta é outra: quem tinha o dever de agir diante da situação? A Constituição também estabelece um princípio que orienta toda a legislação brasileira: o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa que qualquer ambiente educacional precisa garantir respeito, integridade e proteção à dignidade do estudante. Quando o aluno é exposto a humilhação reiterada, quando sofre exclusão sistemática, quando é alvo constante de agressões verbais ou psicológicas, essa dignidade pode estar sendo violada. E é nesse ponto que entra outro instrumento jurídico muito importante: o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA estabelece que crianças e adolescentes têm direito ao respeito e à dignidade. Isso inclui proteção contra situações vexatórias, humilhantes ou constrangedoras. Mas aqui é importante fazer um esclarecimento muito relevante. Proteção integral não significa punição automática. Significa responsabilidade proporcional. Ou seja, o sistema jurídico não espera que a escola elimine completamente qualquer conflito, algo que seria impossível. O que ele espera é que a escola atue com diligência. Quando identificadas situações que colocam em risco a dignidade de um estudante,
E é exatamente nesse ponto que entra a lei específica sobre bullying no Brasil, conhecida como a Lei de Combate à Intimidação Sistemática. Ela trouxe uma definição jurídica para o bullying que precisa estar na ponta da língua. Ela diz que bullying é um ato de violência física ou psicológica, que possui 4 características principais. Intencionalidade, ou seja, não se trata de um acidente. Existe a intenção de intimidar, constranger ou humilhar. Repetição. Bullying não é um episódio isolado. Ele se caracteriza pela continuidade. Desequilíbrio de poder. Esse equilíbrio pode ser físico, psicológico, social ou até digital. Dano. O dano pode ser emocional, moral ou psicológico. Esses 4 elementos, intencionalidade, repetição, desequilíbrio de poder e dano, esses 4 são fundamentais para diferenciar bullying de um conflito pontual. Vou pensar agora em 2 exemplos. 2 alunos discutem durante um jogo na aula de educação física. Tem uma troca lá de palavras, um desentendimento momentâneo, a situação é resolvida, vão para a coordenação, cada um toma a sua advertência. Isso é um conflito. Resolveu. Agora imagine outra situação. Um aluno passa a ser chamado por apelidos ofensivos todos os dias. É excluído de atividades em grupo, alvo de piadas repetidas e comentários humilhantes. Aqui nós temos um padrão. E essa diferença é essencial. Conflito é episódio, bullying é padrão. Essa distinção é muito importante para que a escola não banalize o conceito de bullying e, ao mesmo tempo, não ignore situações que realmente configuram violência reiterada. Hoje também é preciso considerar uma dimensão que cresceu muito nos últimos anos, no ambiente digital, o cyberbullying. Mensagens ofensivas, exposição de imagens, grupos de exclusão em redes sociais, tudo isso pode gerar repercussão no ambiente escolar. Mas é importante lembrar que a lei não transforma a escola em polícia. Ela só exige diligência. Ou seja, exige que a instituição atue quando tem conhecimento de situações que afetem o ambiente educacional. E quando falamos em diligência, entramos em um conceito central do direito, a responsabilidade civil. Responsabilidade civil significa a obrigação de reparar um dano quando alguém causa prejuízo a outra pessoa. Para que exista essa responsabilidade civil, normalmente 4 elementos precisam estar presentes. Conduta é o primeiro. Pode ser uma ação ou uma omissão. O segundo é o dano. Precisa haver um prejuízo concreto. O terceiro é o nexo causal, ou seja, o dano precisa estar ligado à conduta. E o quarto, culpa ou risco. Esses elementos são analisados caso a caso. Então, vamos imaginar 2 cenários. No primeiro, um aluno agride o outro inesperadamente durante um intervalo. A escola intervém imediatamente, registra o ocorrido e vai comunicar aos responsáveis. Aqui dificilmente haverá responsabilização da instituição. Agora vamos imaginar outro cenário. Há meses um estudante sofre apelidos ofensivos. Professores percebem, colegas comentam, os responsáveis comunicam à escola, os professores fazem a comunicação à coordenação e nada é registrado ou feito. Aqui pode existir omissão relevante e, nesse caso, pode surgir responsabilização. Por isso, existe outra frase importante que precisamos lembrar. A escola não responde por tudo, ela responde pelo que podia e devia evitar. Isso significa que o direito não exige perfeição, exige diligência. Agora, quando existe responsabilização, quais podem ser as consequências jurídicas? Tem consequências sim. A primeira possibilidade é a responsabilidade civil, que pode resultar em indenização. Também pode haver consequências administrativas. E em casos mais graves, dependendo da situação, pode existir responsabilização penal do agressor. Mas sempre precisamos lembrar de algo fundamental.
Indenização não nasce de indignação, nasce de prova. O direito trabalha com fatos documentados, não com percepções isoladas. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como gestores e famílias podem pensar juridicamente sem serem especialistas em direito? Como podem evitar essas coisas? A resposta está em algo muito simples: organizar fatos antes de organizar emoções. Para gestores escolares, isso significa fazer algumas perguntas essenciais sobre regimento, protocolos, se foi tudo documentado, se houve a comunicação formal, se houve uma intervenção proporcional. É uma espécie de checklist de proteção institucional. E para as famílias, também existem essas perguntas? Sim. A situação foi reiterada? É pontual? Foi relatado ou não foi? Houve diálogo prévio com a escola? Existe registro dessa comunicação e dessa conversa? Buscou-se uma solução? Porque de situações não resolvidas é que nascem a judicialização. A judicialização de situações de bullying e cyberbullying, ou seja, levar o caso para o judiciário por meio de uma ação judicial, pode ser necessário em determinadas circunstâncias, sim, mas nem sempre é o melhor ou o primeiro caminho. O primeiro caminho nunca é, com certeza. Isso acontece porque o ambiente escolar é, antes de tudo, um espaço educativo e relacional. Muitas situações de conflito ou violência entre estudantes podem ser resolvidas de forma mais eficaz, por meio de intervenções pedagógicas, mediação e diálogo estruturado, sem que seja necessário recorrer imediatamente ao sistema judicial. Compreender isso não significa minimizar gravidade ou negar o direito das vítimas de buscar proteção jurídica. Significa reconhecer que a judicialização é um instrumento de última instância, quando outras formas de resolução já foram tentadas ou quando a situação exige intervenção formal para garantir proteção. A primeira razão é que processos judiciais tendem a ser longos, complexos e emocionalmente desgastantes. Primeira razão do quê? Da judicialização não ser o melhor caminho. Nem sempre é o melhor caminho. Quando um conflito escolar é levado diretamente ao judiciário, ele pode transformar um problema relacional, que muitas vezes envolve adolescentes em desenvolvimento, em um confronto jurídico entre famílias e instituições. Além disso, o processo judicial costuma focar na responsabilização e na repetição do dano. Enquanto a escola tem também uma função educativa de reconstruir relações, orientar comportamentos e prevenir novas situações. Em muitos casos, medidas pedagógicas bem conduzidas podem interromper o padrão de violência, restaurar o ambiente escolar e proteger o estudante de forma mais rápida do que uma ação judicial. Outro ponto importante é que a judicialização pode gerar ruptura entre a escola e a família. Quando a confiança institucional é quebrada de maneira abrupta, a possibilidade de cooperação, que é essencial para a proteção da criança ou do adolescente, pode se tornar muito mais difícil. Então, qual o papel das intervenções pedagógicas e institucionais? Ele vem antes de se recorrer ao judiciário. Normalmente existem caminhos institucionais que podem ser percorridos, como uma comunicação, reuniões com a coordenação e com a direção, registro das ocorrências, aplicação de medidas pedagógicas, acompanhamento do caso pela equipe pedagógica e a mediação de conflitos entre estudantes ou mediação entre a instituição e a família. Essas medidas permitem que a instituição identifique padrões, intervenham de forma proporcional e acompanhe a evolução da situação. Quando a escola possui protocolos claros e atua com diligência, muitas situações de bullying podem ser interrompidas sem necessidade de judicialização. Mas quando a judicialização pode se tornar necessária? Pois é, mesmo apesar de todas essas coisas, existem situações em que a via judicial se torna necessária ou inevitável. Mas foi utilizado tudo isso mesmo?
chegou até a haver mediação. Então, por que isso pode acontecer? Quando a violência é grave ou causa danos significativos à integridade física ou emocional do estudante. Quando o bullying ocorre de forma reiterada e persistente, sem que as medidas institucionais sejam eficazes. Há uma omissão da instituição diante de algumas situações conhecidas. Existem ameaças, agressões físicas ou exposição humilhante nas redes sociais. O caso envolve crimes previstos em lei, como ameaças ou divulgação de conteúdo ofensivo. Nesses casos, o sistema jurídico pode ser necessário para garantir proteção, interromper a conduta e responsabilizar os envolvidos. Mas como saber se a judicialização se tornou o único caminho? Uma forma de avaliar se a judicialização é realmente necessária é observar alguns critérios objetivos. É importante se perguntar: a escola foi formalmente informada da situação? Houve registro das ocorrências? A instituição tomou medidas para investigar, intervir? O problema continua ocorrendo mesmo após essas intervenções? Existe risco real para a integridade física e emocional da vítima? Quando a resposta para essas perguntas indica persistência do problema e ausência de solução institucional ou risco relevante, a via judicial pode se tornar o caminho adequado para garantir a proteção. A gente deve lembrar sempre, isso é muito importante, que a judicialização como instrumento de proteção, não de vingança, não vai dar certo. Porque é importante compreender que a judicialização não deve ser vista como punição imediata ou retaliação. No campo do direito educacional, ele existe para proteger direitos, reparar danos, exigir responsabilidade quando há e quando as falhas são graves na proteção institucional. O ideal é que a intervenção jurídica seja utilizada de forma consciente e proporcional, depois que os caminhos pedagógicos e institucionais foram avaliados. Assim, o objetivo de ser apenas vou responsabilizar alguém passa a outro lugar, passa para o lugar de restabelecer segurança, dignidade e equilíbrio nas relações que envolvem crianças, adolescentes, famílias e instituições educacionais. A judicialização é basicamente levar o conflito para o judiciário. E realmente não existe para punir alguém, que é uma percepção comum, mas incompleta. No direito, especialmente no educacional, a judicialização tem funções mais amplas. Não vai simplesmente punir, vai buscar como não acontecer de novo. A gente precisa olhar para 4 finalidades da judicialização. Por que se judicializa algo? Porque a primeira finalidade é proteger direito quando as outras vias falharam. A função mais importante da judicialização é garantir a proteção de direitos quando mecanismos institucionais não foram suficientes. No caso do bullying ou do cyberbullying, isso pode acontecer quando a violência é grave ou persistente. A escola viu, não conseguiu ou não quis intervir, não fez da forma adequada. A situação continua causando sofrimento ou risco à vítima. Nessa circunstância, o judiciário funciona como instância de proteção. Ele pode determinar medidas para interromper a conduta e garantir segurança ou exigir providências das instituições envolvidas. Ou seja, judicializar não é apenas buscar punição, mas buscar proteção quando a rede institucional não resolveu o problema. Judicializar também pode ser responsabilizar condutas inadequadas. Isso significa reconhecer que uma conduta causou dano e que alguém precisa responder por isso. No campo civil, essa responsabilização pode ocorrer por meio de indenizações ou obrigações de reparar o dano. No contexto escolar, a responsabilização pode envolver o agressor ou a sua família, a instituição, se houver omissão relevante, outras pessoas envolvidas na situação. Essa responsabilização tem uma função importante: afirmar que determinados comportamentos são juridicamente inaceitáveis. Ou pode também a judicialização ter o condão de interromper padrões de violência. Ele pode ser preventivo ou inibitório.
Quando uma decisão judicial determina medidas para cessar uma conduta, por exemplo, impedir a continuidade de agressões ou exigir providências da instituição, ela pode interromper um padrão de violência que vinha se repetindo. Nesse sentido, a judicialização não serve apenas para olhar para o passado, mas para evitar que o problema continue ocorrendo. Produzir mudanças institucionais também pode ser um efeito da judicialização. Quando os conflitos chegam ao judiciário, muitas instituições passam a rever seus procedimentos internos. Escolas, por exemplo, podem atualizar regimentos, criar protocolos de prevenção ao bullying, treinar equipes pedagógicas, melhorar canais de comunicação com as famílias. E isso acontece porque a judicialização revela fragilidade institucional, que precisa ser corrigida. Assim, mesmo quando um processo trata de um caso específico, ele pode estimular melhorias organizacionais mais amplas. Agora, quais são os limites da judicialização? Apesar de todas essas funções, a judicialização não é sempre o caminho mais adequado para todas essas situações. Processos judiciais costumam ser demorados, emocionalmente desgastantes e muitas vezes pouco eficazes para reconstruir relações no ambiente escolar. Por isso, no campo educacional, costuma-se priorizar medidas pedagógicas, mediação e intervenção institucional. A judicialização vale muito quando é um dano grave, quando as tentativas institucionais falharam vergonhosamente. A omissão, ela é relevante. Bom, se a judicialização não serve apenas para punir, considerando que vai proteger direitos, interromper práticas abusivas, responsabilizar a conduta inadequada, estimular mudanças institucionais, tudo isso é muito bom, né? Mas ela precisa ser a última instância. Porque quando os mecanismos institucionais e pedagógicos já foram todos tentados, aí sim é necessário judicializar. Porque antes de levar uma situação de bullying ou cyberbullying ao judiciário, é importante fazer algumas perguntas fundamentais para verificar se é realmente bullying, os elementos essenciais, o que eu já falei aqui. Se é um episódio isolado ou repetitivo, se a escola fez o que tinha que fazer, se houve a tentativa de uma solução, se a situação continua ocorrendo mesmo após a intervenção da escola. E aí, existe risco para a vítima? Não existe? Quais são as provas que se tem dessa situação? O objetivo da judicialização ele é claro. É resolver algo que não se conseguiu resolver de nenhuma outra forma. É preciso que interrompa-se a violência. É preciso responsabilizar quem causou os danos. Vai garantir a proteção da criança e do adolescente. Ela precisa ser feita com objetivos claros e fundamentados. Então, antes de judicializar uma situação de bullying ou cyberbullying, é preciso estar atento a todas essas perguntas. É preciso avaliar se a judicialização é realmente necessária ou se ainda existem caminhos institucionais capazes de resolver o problema. Porque essa reflexão feita com cuidado deixa de ser apenas uma reação ao conflito e passa a ser uma escolha jurídica consciente e responsável. A judicialização pode ocorrer sim, sem problema algum. Ela pode ser até necessária. Essa é a palavra-chave. A judicialização precisa ser necessária. E quem pode judicializar os casos de bullying e cyberbullying? Se a vítima for maior de idade, ela mesma. Se for menor de idade, os pais ou os responsáveis. Podem buscar indenização por danos morais, medidas para interromper o bullying, responsabilização de quem causou o dano, responsabilização da instituição, se houver omissão relevante. Quem também pode é o Ministério Público, que também pode atuar em casos de bullying ou cyberbullying, quando há violação do direito das crianças e adolescentes. Quando tem o interesse coletivo ou institucional, é o MP que age.
Quando a escola ou outra instituição falha na proteção, é o MP que vai agir. Quando há necessidade de proteger direitos fundamentais de menores, é o MP. O Ministério Público pode instaurar investigações, recomendações ou ações judiciais para exigir providências. A escola também pode judicializar um caso de bullying ou cyberbullying? Pode sim. Em algumas situações, a própria escola pode recorrer ao judiciário, especialmente quando precisa proteger um aluno de uma agressão grave, buscar medidas para impedir perseguições ou ameaças, exigir a responsabilização por condutas que ultrapassam a esfera disciplinar. Isso ocorre principalmente em situações de maior gravidade. Cada um desses elementos, cada um desses entes que formam o tripé da proteção ao aluno pode buscar a judicialização. Pais das vítimas podem buscar a judicialização. Agora, para cada um entrar nesse procedimento, né, escolher esse processo para resolver o problema, cada um vai ter o seu próprio caminho, né? O Ministério Público ele vai agir por denúncia ou comunicação feita pelos pais, pela escola, por terceiros, né? Por investigação. A escola vai fazer essa judicialização pelos seus representantes legais. Os pais das vítimas vão contratar um advogado ou defensor público e vão ingressar com a ação adequada. Mas e se eu não quiser judicializar? Então, a gente pode fazer, antes de judicializar, existe a mediação escolar. Porque, lembra lá atrás que eu já falei que a judicialização nem sempre pode ser o melhor caminho? Pois é, em muitas situações, especialmente quando ainda é possível reconstruir as relações, a mediação escolar pode ser uma alternativa muito eficaz. O objetivo não é de encontrar culpados. O objetivo aqui é de achar um meio de resolver de forma conjunta a situação. Então, o mediador vai conversar separadamente com a vítima, com o agressor, com as testemunhas, vai conversar com a família, vai fazer reuniões, vai construir acordos e vai propor um acompanhamento. Quando a mediação não for suficiente, já aconteceu a violência grave, aí o caminho é judicializar mesmo. Então, a própria vítima pode judicializar, os pais, o MP, mas se houver possibilidade, é possível a mediação. Então, o que a gente pode entender é que cada situação pode necessitar de um mecanismo jurídico diferente, mas todos formais e geralmente com apoio de advogados e órgãos de proteção. Antes de recorrer ao judiciário, vamos lembrar que muitas situações podem ser resolvidas por intervenções institucionais e mediação escolar, que buscam restaurar relações, interromper comportamentos e fortalecer a convivência. A judicialização, portanto, é um direito, mas não deve ser vista apenas como punição, mas como instrumento de proteção quando os caminhos institucionais não foram suficientes para garantir segurança, dignidade e respeito no ambiente escolar. É isso, gente. Chegamos, então, ao final desse episódio. Vamos retomar a frase que guiou toda a nossa conversa. O direito não trabalha com indignação, trabalha com critérios. Quando entendemos os fundamentos jurídicos, o medo diminui. E o gestor ganha clareza. O professor ganha direção e a família equilíbrio. Se no primeiro episódio nós falamos da maturidade institucional, hoje falamos da base que sustenta essa maturidade. No próximo episódio, eu vou transformar tudo isso em uma estrutura prática. Vou falar de protocolos, governança e organização institucional. Porque conhecimento jurídico não serve para ameaçar, serve para proteger com responsabilidade. E direito e educação são duas áreas que andam de mão dada, principalmente para mim, que sou professora e advogada. E retomando a ideia central,
Ao falar de bullying e cyberbullying dentro da escola, muitas vezes somos conduzidos imediatamente para o campo da emoção. Vem indignação, revolta, medo, aquele desejo de punição, e esses sentimentos são compreensíveis, especialmente quando falamos de proteção de crianças e adolescentes. Mas o direito, e particularmente o direito educacional, precisa ir além da emoção. Ele precisa trabalhar com critérios. Vimos que compreender os fundamentos jurídicos do bullying não significa transformar o ambiente escolar em um espaço de litígios ou ameaças jurídicas. Significa exatamente o contrário. Significa criar clareza, responsabilidade e equilíbrio nas decisões. Quando gestores entendem a base jurídica que sustenta suas ações, eles deixam de agir por impulso e passam a agir com segurança. Quando os professores compreendem os limites e responsabilidades institucionais, eles ganham direção para intervir de forma adequada. E quando famílias entendem como o sistema jurídico enxerga essas situações, elas conseguem distinguir e discutir os conflitos de forma amena. A violência reiterada e a responsabilidade institucional conseguem ser resolvidas, conseguem ser ampliadas. Em outras palavras, o conhecimento jurídico não aumenta o conflito. Ele organiza um ambiente onde o conflito pode ser tratado com maturidade. Esse episódio foi dedicado exatamente a isso, construir uma base. Falei de Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei do Combate ao Bullying, dos elementos que caracterizam juridicamente a intimidação sistemática e também de como funciona a responsabilidade civil nesses casos. Mas compreender a lei é apenas o primeiro passo. Nos próximos episódios dessa série, eu vou sair do plano dos fundamentos e entrar no plano da estrutura institucional. Vou falar sobre protocolos, mas sem juridiquês, porque a gente precisa falar da maturidade institucional e deixar claro que não é esperando o problema aparecer, é se antecipando a ele, é se preparando antes do problema. Se esse episódio ajudou a enxergar o tema com mais clareza, eu te convido a continuar acompanhando a série. Nos próximos encontros, nós vamos transformar aquilo que hoje parece apenas uma prática institucional. A gente vai conseguir, a partir desses episódios, tratar essa prática e esse conhecimento de forma a atuar com essa consciência. Porque o direito educacional existe para ser usado de forma a proteger instituições, famílias e alunos. Ele protege com responsabilidade. E é exatamente esse caminho que vamos continuar percorrendo juntos nos nossos próximos episódios. E eu faço aqui, mais uma vez, o convite para que vocês estejam comigo nos próximos episódios. Realmente vai ser um passeio pelo direito e pela educação, para que seja simples e tranquilo entender como essas relações, quando são fortificadas, todos saem ganhando. É isso então. Até a próxima semana. Muito obrigado por estarem comigo até agora. Tchau!